Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV City. O Entrevista das 10 já está no ar. E hoje, nesta segunda-feira, nós trouxemos aqui o professor Tiago Hernandes. Ele que veio falar do lançamento do seu livro, olha só, Olhares pela Escrita. Está aqui já na nossa mesinha. Ele vai contar um pouco sobre esse trabalho, que em meio à pandemia lançou mais um, né, professor? Seja bem-vindo. Olá, Matheus, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV City. Primeiramente, muito obrigado, a oportunidade que vocês abriram aí esse espaço para estarmos debatendo, apresentando, na verdade, esse material que é o meu terceiro livro, Olhares pela Escrita, Narrativas Contemporâneas. Como que é para você lançar um trabalho, mais um trabalho, A gente sabe que um livro já demanda um bom tempo para você elaborar, para você produzir. E mais um terceiro, Bom, Matheus, primeiramente, é uma grata satisfação, tá? Eu falo que a comunicação, seja ela oral, seja ela textual, seja ela corporal, é uma das grandes características nossas, enquanto espécie, E o exercício da escrita direta e ou indiretamente acaba passando, pelas minhas práticas cotidianas de trabalho, enquanto docente da área de geografia, E esse livro aqui, na verdade, ele surgiu como um resultado, de vários artigos, em que muitos deles, estão publicados aqui no portal City, ao qual formalmente eu também faço o meu agradecimento, ao portal, a todos aqueles que fazem parte da dinâmica dele, em especial a Bruna aí também, que desde o início, desse projeto meu, sempre deixou esse espaço aí para estarmos publicando, E nesse momento aí de pandemia, como você mesmo citou, como você mesmo destacou, acabamos tendo aí a oportunidade de nos depararmos com inúmeras situações novas, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da perspectiva, do ponto de vista do trabalho, das relações, Uhum. E também no aspecto político-governamental do país, E isso tudo acabou aí me provocando, ante algumas informações que foram transmitidas, pelos veículos oficiais de comunicação, em declarações governamentais na esfera federal, na esfera estadual, que, ao me inquietar mais ainda, acabou me provocando para a montagem aqui desse material. Professor, como é que tem sido esse momento, a gente vivendo um momento de pandemia em todo o mundo, Como que você tem lidado e visto essa situação? Também a questão do ensino hoje de forma online, virtual para os alunos, É um momento que ninguém esperava, Exatamente, Matheus. Essa situação, em que estamos atravessando, não no Brasil, mas no mundo como um todo, eu falo que é algo inédito à nossa geração, A nossa geração, ela é a geração pós-Segunda Guerra, Geração esta aí que não enfrentou nenhum outro confronto em envergadura global, por mais que tenhamos conflitos regionais, ao redor do mundo. É uma geração que até então não tinha pego nenhuma grande pandemia, apesar de inúmeras enfermidades que ceifaram e ceifam a vida de muitas pessoas no mundo, Mas a nossa geração não tinha pego essa situação inédita, Sim. E eu digo que se diariamente nós temos que aprender e reaprender, agora ainda mais, dentro das práticas docentes, seja no que diz respeito à comunicação, por meio remoto, é diferente da comunicação presencial, inclusive o próprio domínio de algumas tecnologias, A cada escola utilizando aí uma plataforma, para o desenvolvimento da aula,
né? Ou das aulas, melhor dizendo, e assim temos que aprender sempre para sobreviver no mercado. Com certeza. Eu estou olhando o livro aqui, folheando um pouquinho, a gente já percebe logo de cara que é um trabalho sustentável, né? Sim. E aqui no sumário tem alguns temas que eu gostaria que você destacasse para a gente, como esse... e agora, José, João, Maria, o que você quis dizer com essa Então, leitura? Nesse capítulo aqui, né, é exatamente, vem ao encontro do que estamos falando nesse exato momento, né? Diante do novo e agora. Sim. Né? Quando eu falo que essa pandemia, né, que nós estamos aqui ainda atravessando, ela, na verdade, não trouxe coisas novas no que diz respeito às desmazelas sociais. Mas eu falo que ela tão somente escancarou aquilo que há muito tempo ou há sempre em nossa história existiu, enquanto desigualdade, enquanto pobreza, enquanto falta de oportunidades ou oportunidades desiguais, e que agora ficou realmente escancarado, né? Quando inúmeros veículos de comunicação demonstraram, Brasil afora, hospitais totalmente desprovidos de equipamentos básicos, né? Alunos que não têm acessos, né, às tecnologias que muitas vezes nós, no contexto socioeconômico, espacial em que estamos inseridos, achamos que é normal, básico, acessível. A internet e outros meios, né, outros recursos de TI. Sim. E que, na verdade, não são. Né, inúmeras reportagens mostrando isso. A questão do saneamento básico precário, quando olhamos a cronologia, né, a territorialização, melhor dizendo, da pandemia no Brasil, ficou muito claro que, inicialmente, ela começou em um perfil socioeconômico mais privilegiado, porque foram aquelas pessoas que, por questões econômicas, tiveram a oportunidade de estarem no epicentro da pandemia, no caso a Europa, quando ela estava eclodindo. Ao voltarem para o Brasil, natural que elas fossem as primeiras, né? Mas com o passar do tempo, o que nós percebemos? Que a quantificação do número de casos foi muito maior nas classes menos favorecidas, porque economicamente, porque justamente essas classes são aquelas que não puderam se dar ao luxo ou ao direito do trabalho doméstico, do home office, né? E tiveram que ir à rua, à luta diária para garantia do pão, né? E, ao mesmo tempo, quando olhamos a questão da letalidade, a mesma coisa, né? As pessoas de menor poder aquisitivo acabaram sendo, em termos percentuais, mais acometidas da letalidade do que as de maior poder aquisitivo, justamente por maior dificuldade em acesso a serviços públicos, né? Com a adequada infraestrutura. Aqui nós temos algum problema em ir para a Disney. Você toca num assunto aí que foi falado no alto escalão do governo federal, que gerou muita polêmica. Rapaz, e que você quis relatar nessa parte? Então, nesse capítulo aqui, né, algum problema em a Disney, quando eu ouvi esse depoimento, né, do ministro da Fazenda, né, o senhor Paulo Guedes, eu não sei se eu tive raiva ou ânsia, ou indignação, eu não consigo definir qual foi o sentimento exato. Numa declaração, né, ele defendendo a sua política econômica, ao qual por N aspectos eu discordo, né, ele disse que houve um tempo em que até, aí entre aspas, porque foi a fala dele, até a empregada doméstica estava indo para a Disney. Aí eu pergunto, né, onde eu discorro aqui, algum problema em ir para a Disney?
Se a pessoa ela é empregada doméstica, se ela é professora, ou se ela é jornalista, ou se ela é o que for, desde que ela vá à Disney, onde quer que seja, com recursos próprios, por meios ilícitos, por meios lícitos, que problema tem? Né? Então, esse questionamento que eu desenvolvo aqui nesse artigo é exatamente isso. E quando eu me coloquei, eu falei, eu sou professor, tive a oportunidade de ir para o exterior em algumas ocasiões, mas com dinheiro fruto do meu trabalho. Uhum. Algum problema disso? Ao contrário. Quando nós temos a oportunidade de vermos pessoas vindas de uma classe econômica menos privilegiadas ascenderem e poderem usufruir daquilo que é bom, poxa, isso é o resultado de um crescimento. Claro. O problema é hoje que muitos assalariados estão tendo dificuldade de comprar comida por conta do alto preço dos alimentos. Né? Isso ele não vem debater? Ou vem argumentar, é porque a renda aumentou, então está tendo mais demanda, como também foi ventilado? Aí é complicado, né? É para a gente olhar, refletir, analisar. E o que eu estava vendo, e o que eu ia te perguntar, é que são temas aí recentes. Essa fala, por exemplo, foi de fevereiro, se eu não me engano, né? Sim. E essa construção desse livro, você começou, não lembro se você me falou, mas começou esse ano? Esse ano. Uhum. Na verdade, as publicações, né? As escritas de artigos, elas já vêm aí há algum tempo. Uhum. Mas como eu disse no início, né, essa situação da pandemia, esse escancarar de uma realidade desigual que por um certo período ficou, entre aspas, maquiada, escondida, ou menos evidente, ou menos latente, né, acabou vindo à tona, né, e isso foi me provocando, né, a fazer reflexões como... no artigo aqui que eu escrevo, afinal, o que é felicidade? Né? Artigo esse que muitas vezes, né, as pessoas atribuem a felicidade tão somente aos meios de consumo. Uhum. E aqui eu faço uma escrita provocativa, sem ser hipócrita, no sentido de dizer, os meios de consumo dão prazer, nos fazem felizes? Lógico. Quem não gosta de uma boa vestimenta, de um bom alimento, um bom passeio, uma boa moradia, uma boa casa? Eu falo que isso nos faz feliz também, mas não só. Né? Que a nossa felicidade, ela tem que ir além, né, dessas questões. Exatamente. Voltadas ao consumo. Em entendermos, né, inclusive aqui é um ponto que eu trabalho em alguns dos artigos, né, quando eu falo, quer ver? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Que muitas coisas não dependem de nós só. A vida ela tem um fluxo, a vida ela tem uma dinâmica. E cabe a nós entendermos e respeitarmos esta dinâmica, entendermos e respeitarmos esse tempo, né? Para que tudo tenha aí uma fluidez maior, uma fluidez mais harmônica, e que tão importante quanto o destino, o ponto final, o caminho também seja um momento de aprendizagem, né, de autoconhecimento. Claro. Né? A gente aprender, e quando eu falo ao ouvinte, o primeiro ouvido é o meu. É um exercício diário que nós temos que fazer. Uhum. Porque senão, Mateus, nós vamos cair numa seara, cara, a gente para, de suicídio inconsciente. Porque é o tempo todo correndo, lutando, buscando, trabalhando, né? E aí quando o Mário Sérgio Cortella, um autor que eu adoro, inclusive cito ele aqui na obra em 2 momentos, nós acordamos, trabalhamos, corremos, ganhamos para ganhar tempo, para pagar, tempo para ele fazer essa reflexão, né? Uhum. Acaba virando um relógio ali. Exatamente. Né? Você se torna uma máquina de produção, reprodução. E você, o que você fez da sua vida?
Com certeza. Fica no automático, né, professor? Sim. Fica totalmente no automático. Como é que a gente faz para adquirir esse livro? Eu sei que você vai sortear um aqui para o Assisite e já deixando claro que o primeiro que mandar a mensagem no nosso WhatsApp, que é o 18998004144, tá bom? 998004144. A Giovana vai anotar o nome do primeiro que mandar ali, a gente vai estar entregando e pedindo para você vir buscar aqui no Assisite. Professor, para quem quiser adquirir o livro, está na tela a imagem dele aí, como é que faz? Bom, para aqueles que quiserem adquirir, né, na verdade estou fazendo venda direta, né, a preço aí de custo, tá, o valor aí de R$20, tá? Só mandar o WhatsApp aí no meu celular, é 99727-3799. Legal. É só mandar uma mensagem, que daí eu entro em contato com a pessoa, pego o endereço, entrego em mãos, ou a pessoa retira lá na minha casa, daí eu combino com quem tiver interesse. Bacana. Tem história aqui, né? A gente vai falar para você, então, procurar o professor, porque se a gente for ficar falando, a gente entrega todo o conteúdo do Exatamente. livro aqui, né? Então, vale a pena aí o pessoal folhear, comprar e dar uma lida, porque o professor aqui sabe do que está falando. Professor, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Matheus, a vocês, a todos do Assisite, né? A Bruna por sempre ter mantido aberto esse espaço aí de comunicação, tá? Desejar a todos vocês aí, né, uma boa leitura, né, aos que adquirirem, como também ao que for sorteado, certo? E um beijo bem grande aí aos meus alunos, Legal. né, que sempre me inspiram, e um todo especial para minha filha, Então, sempre que inclusive comentando. a quem eu dediquei. Quando você esse vem livro. aqui, estão sempre comentando. Qual é o seu apelido mesmo? Coxa. Coxa, exatamente. Estão sempre comentando ali. É o Coxa. É o Coxa. Obrigado, professor. Eu que mais uma agradeço. vez. Muito Sucesso obrigado, aí pro viu? seu trabalho. E amanhã, terça-feira, a gente está de volta com mais uma entrevista das 10 aqui no Assisite. Até mais.